Irmãos, bom dia, graça e paz. Que alegria mais uma vez estarmos juntos nesse encontro que o Senhor tem promovido para nós. E hoje a gente vai dar um passinho mais sobre família cristã e estudar um pouquinho sobre do egoísmo ao altruísmo. Então nós vamos encerrar esse tempo depois, Teremos depois uma confraternização. Todos estão convidados para poder participar. Queridos, vamos em nome do Senhor Jesus abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Vamos ler do versículo 29 até o 32. Vamos pegar o 28, do 28 até o 32, para que então a gente possa estar refletindo naquilo que o Senhor tem para nós, nessa oportunidade tão rica, que é de nos assentarmos aos pés do Senhor, para ouvirmos a sua voz, para ouvirmos a sua palavra. Irmãos, o desejo do meu coração é que Ele fale conosco, ministre aos nossos corações, que nós sejamos edificados pelo próprio Senhor. Então o verso 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha que coisa linda aqui esse versículo 29. Irmãos, Cristo, Ele alimenta a igreja e cuida dela. Verso 30, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, pedimos que Tu te manifestes a nós nessa manhã, trazendo, Pai, compreensão e sabedoria para que compreendamos a Tua palavra. Venha revelar a pessoa de Cristo em cada um de nós, ilumina as nossas mentes, nos dá, Pai, a visão espiritual da pessoa e da obra de Cristo, e fale conosco, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Operas em nosso meio, trazendo restauração, edificação, curas. O Senhor é o Deus de milagres, e nós confiamos, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor tem feito de cada um de nós um milagre. Somos uns milagres Teus, porque Tu nos alcançaste. Eu creio que o maior milagre deste universo é quando nós temos nossos olhos abertos para crermos em nosso novo nascimento em Cristo, em nossa troca de coração, e Te louvamos pela nova vida que temos em Cristo, porque Ele foi colocado dentro de cada um de nós. Nós estamos aqui para sermos edificados, para ouvirmos a Tua voz. Então, Pai, fale, porque nós, os Teus filhos, ouvimos. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, vocês observaram aqui que no 32, que Paulo diz, grande é este mistério. Aqui ele fala de dois mistérios. Cristo, a igreja, é um mistério, e de marido e mulher também é um mistério. Mas por quê? Onde é que tem mistério nisso tudo aqui? Sendo que o rapaz conhece a moça e se casam, então eles vão viver os dois juntos e construir, edificar a vida juntos. Mas é um grande mistério. Onde é que está o mistério aqui no casamento? E claro que Paulo, ele se refere a Cristo, a igreja, usando a analogia do casamento, marido e mulher. Mas qual é o grande mistério? O grande mistério aqui, queridos irmãos, é que Deus, Ele fez a mulher diferente do homem. Isso está muito claro. Embora a partir do homem, vocês se lembram que Deus fez cair um profundo sono na mulher, então tirou da parte da costela dele e formou uma mulher. Ele diz que não é a mulher
o homem que vem da mulher, mas é a mulher que vem do homem, embora seja também que o homem vem da mulher. Mas começou com o homem, a mulher veio do homem e para o homem. Isso é um grande mistério, referindo-se a Cristo e a igreja, porque a igreja nasceu daquilo que Cristo é e fez, do seu lado. Quando ele foi furado ali, quando ele já estava morto, saiu sangue e água do seu lado. A água é a palavra, sangue fala aí da purificação dos nossos pecados. Então, meus irmãos, outra coisa que é muito interessante, que cada pessoa neste mundo, ela é diferente uma da outra. Você é uma pessoa única, a tua impressão digital, ela é diferente de todas, não existe impressão digital iguais. Então, neste mundo, você é uma pessoa única, uma pessoa exclusiva, ninguém é semelhante a você. Você é uma pessoa que tem aí, claro, as suas manias, o pecado deformou toda a raça humana, mas mesmo assim, não existe um ser humano igual ao outro. Mas nós temos aqui na comunidade 2 gêmeos, mas os 2 gêmeos não têm a impressão digitais iguais, elas são diferentes. Então isso demonstra que Deus trabalhou em cada um de nós na criação, fazendo cada um de nós diferente. Você é único, e aquilo que você faz, outra pessoa não poderá fazer por você. É aquilo que Deus tem para você, talvez não tem para outra pessoa. Talvez o que Ele tem para você também não tem para a outra pessoa. Agora, o casamento ele é muito interessante porque essas 2 pessoas se uniram. E o que une o casal? É os laços do amor, os laços afetivos. E é tão lindo, né, quando há esta conexão, que os jovens têm uma linguagem assim de quando acontece uma química, aquela atração, aquele imã, né, aqueles ajustes, as 2 personalidades totalmente diferenciadas, agora vão conviver juntas. Talvez você faça uma pergunta para mim: por que então que existe tantos divórcios? Você já tem uma opinião formada sobre isso, dentro de uma perspectiva bíblica? Por que tantas pessoas se ajuntam em casamento e depois elas se separam? Qual é a razão disso? Existem 2 coisas. Primeiro, muito dos ajuntamentos que Deus faz, às vezes muitos casamentos não foram ajuntados pelo Senhor. E uma outra coisa que é muito ferrenha é que existe uma coisa entre as personalidades humanas, todos nós temos, é o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo. Então, queridos, mas o que nos chama muito a nossa atenção é que nós somos diferentes. Agora, 2 pessoas diferentes, com manias diferentes. Falávamos no domingo passado que quando uma pessoa casa, ela leva para o seu casamento uma mala, e muitas vezes uma mala sem alça. E depois do 3º, 4º, uma semana, aquela mala ela é aberta. O que nós vamos encontrar dentro daquela mala? Manias, vamos encontrar jeito diferente de pensar, e aí já começa a se chocar, porque quando a gente se casa, é uma coisa assim, é um universo que temos que descobrir juntos e aprender a conviver com a diferença do outro, se doando. Por isso que amar é doar. Deus amou o mundo de tal maneira que doou seu único Filho Jesus Cristo. Então, quando nós amamos, existe uma questão aqui muito interessante. Filho de Deus vai compreender isso claramente. O amor, o que é o amor? O amor é uma doação à pessoa na qual convive comigo. E aquela pessoa, ela deixou pai e mãe, olha só, deixou pai e mãe para viver com você. Entende, irmãos? Então, como deve ser o tratamento de um marido para com sua esposa? Deve ser sensacional,
Deve ser, puxa vida, mas imagina só, a mulher deixou tudo para conviver comigo. Então eu preciso ser o cabeça daquela mulher. Entende, irmãos? Então isso é maravilhoso demais. O casamento, a vida a dois, é algo espetacular. Somente Deus para fazer um negócio desse. Porque não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a mulher deve receber todo o amor do marido. Essa palavra amor, muitos pensam assim que é paixão, aquela coisa, eu já converso com muitos casais que falam, eu não sei se eu amo mais o meu marido, não sei se eu amo mais a minha esposa. Então você não sabe o que é amor. Amor, antes de mais nada, é compromisso. Quando eu de fato disse sim para minha esposa, eu estou dizendo não para todas as outras. Então eu tenho que cuidar, irmãos, se o marido cuidar da sua esposa, apacentar o coração da sua esposa, tratá-la com ternura, amor e carinho, não estou dizendo que não vai haver confrontos, vai ter choques de ideias, mas a mulher sabe, ela sabe o quanto que ela é amada e prestigiada e reconhecida por aquilo que ela é e por aquilo que ela faz. Por que que em muitos lares, a gente vai fazer uma visita, são pessoas muito pobres, vou dizer assim, paupérrimos, mas a casa é um brinco, é um espelho. Por quê? E outras, muitas vezes têm muito dinheiro, e às vezes a casa é um relaxo. Por quê? Quando a mulher, ela é amada pelo esposo, ela fará de tudo para agradá-lo como rainha do lar. E se ela é rainha, é porque o marido a reconhece que ela é uma grande rainha. E como que deve ser o tratamento de uma rainha? Por exemplo, a rainha da Inglaterra. Tivemos lá rainhas. Como que eles tratavam a rainha? Olha o tratamento que era. Era um tratamento maravilhoso, respeitoso. Então, quando o marido respeita a sua esposa, porque ama a sua esposa, não vai haver gritos, não vai haver arruaças, não vai haver lançamentos de prato. Parece aquele objeto voador, né? Passa assim, cai na parede e quebra. Não vai sair de casa como estúpido, não vai dormir no sofá. Porque imagina só deixar a rainha dormir sozinha. Não tem possibilidade. Então o amor é compromisso, mas o pecado trouxe o ego para dentro da relação. Mas nunca se esqueça disso. Quando Deus lhe fez, jogou a forma fora, porque você é uma pessoa única, você é exclusivo e exclusiva, e eu e você somos amados por Deus o Pai. Ele provou isto na cruz. Romanos 5,8, texto conhecido nosso, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Então você vê, irmão, que amor é uma doação, é Deus se doando, é um amor que foi provado na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus, Ele morreu pela sua noiva, Ele amou ela e entregou-se por ela, para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra, para que essa sua noiva fosse apresentado a si mesmo. De que forma? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Olha o que Cristo fez com a igreja. Por que a igreja se tornou santa? Porque Ele amou a igreja e se santificou por ela. Por que a igreja é tão gloriosa? Porque Ele veio morar dentro da igreja pela fé em nossos corações. Então nós temos este brilho da glória. Onde quer que você vá, você é uma pessoa que reflete a glória do Senhor. É refletido nas suas atitudes, no seu modo de falar, seu modo de conduzir as coisas.
Entende, irmãos? Então, quando de fato a esposa se sente amada, ela vai retribuir este amor de 1001 maneiras. Contei para vocês uma história. Lá no Paraná tinha um rapaz que era crente e casou com uma moça crente também. E então ela muito apaixonada por ele, mas depois de 1 ano e meio de casados, ele começou a ficar muito ciumento, proibiu dela fazer ginástica. Então ele saía de casa e deixava 10 mandamentos para a esposa, e ela guardava porque ela amava ele, mas aqueles mandamentos começavam a sufocar ela, era debaixo de regras e lei. Então começou a ser um casamento muito legalista. Ela não tinha alegria. E um detalhe aqui muito importante, guarde bem isso: você quer conhecer o marido da esposa, olhe para a esposa dele, porque a esposa, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, ela é a glória do varão. Se ela for cabisbaixa, se ela for uma mulher muito triste, significa que ele não é um bom marido. Porque o bom marido vai amar sua esposa e ela vai ficar leve, alegre, festiva. Ela vai se relacionar bem. Entende, irmãos? Então, depois de 2 anos de casado, essa pessoa, ele trabalhava numa companhia de energia elétrica lá em Paraná, subiu lá num poste lá e, por cargas d'água, tomou um choque e veio a falecer. Aí depois de algum tempo ela conheceu um rapaz, cristão também. Ela casou com esse rapaz. E depois ela disse para mim o seguinte: Cláudio, o primeiro meu marido, eu amava ele, mas era uma coisa assim meio que me sufocava, porque ele era tantas regras, era tantos mandamentos. Eu tinha medo de sair de casa. Se algum amigo dele me visse na rua, então falava para ele, depois ele vinha fazer cobranças. O amor não cobra, quem cobra é cobra. Entende, irmãos? E aí ela disse assim: esse meu marido agora, não que ele abriu a mão de mim, mas ele me ama, eu sei disso, mas eu sinto uma liberdade tão grande. Para aquele meu marido que morreu, eu guardava os 10 mandamentos, mas para esse aqui, eu guardo mais de 1000 mandamentos voluntariamente, e não me traz nenhum peso, porque o meu marido é muito agradável, ele é amoroso, ele liga para mim nas horas de folga, lá do seu trabalho, ele cuida de mim, ele se importa comigo, ele cuida da minha mãe e do meu pai. Então, como que eu não vou amar esse meu marido? Como que eu não vou cuidar dele? E a casa deles, aliás, é um brinco, porque ela se sente amada. Ela fazia, vamos dizer assim, das tripas coração para agradar ele. E ele fazia de tudo para agradar ela. E eles entenderam o amor de Deus. O amor de Deus é um se doando para o outro. Você tem que me submeter porque eu sou o cabeça. Cuidado com isso, depois a gente vai ver aqui alguns pontos específicos e entender essa palavra submissão. Irmão, por isso que a palavra fala muito claramente que é para a gente não se envolver com um jugo desigual com os infiéis. O jugo desigual é uma moça cristã casar com um menino do mundo, achando que ele vai se converter depois. Não. E o menino casar com a moça do mundo não vai dar certo. Olha, irmão, se eu contasse aqui as experiências que eu já vivenciei e aconselhei de casamentos que se divorciaram porque casaram não cumprindo a palavra de Deus. A moça cristã casou com um rapaz que era muito bonzinho, mas era do mundo. Quanto que ela sofreu. Teve uma história de uma moça que ela amava tanto esse menino que queria casar, e os pais, escutem os pais, se tiver algum solteiro aqui, os pais, ainda que eles sejam ímpios, Deus vai usar os teus pais para falar com você. Então os pais falaram: filha,
esse não é um bom partido para você. Pai, mas ele é de família boa. Pai, mas ele é uma pessoa que trabalha, estuda. Nós estamos fazendo sonho para o nosso futuro. Filha, o problema não é questão de ser bom ou ruim. O problema é que ele não é cristão. Mas com o tempo ele vai crer. Filha, escuta o papai. Nós temos orado pelo relacionamento de vocês. E eu não estou tendo paz no meu coração. Eu vou casar. E casaram. Ela amava tanto ele que fez uma tatuagem do nome dele no braço dela, em homenagem a ele. Depois de um tempo de casados, começou as brigas, começou as ofensas, e ela lembrava dos pais. Ela estava sofrendo muito, era um cara muito estúpido com ela. Aí começou as agressões físicas, e aí ele arrumou uma outra moça, e vivia uma vida em duplicidade. E ela descobriu, mas ela não poderia falar para a mamãe e para o papai. Ela sofria calada, até que um dia, ela sofreu muito. Isso foi 1 ano e meio sofrendo. Depois de um tempo, o marido dela disse o seguinte: olha, eu estou indo embora, uma outra moça, e nós vamos nos divorciar. Mas ela sofreu tanto, ela foi falar com os pais. Os pais acolheram, não falaram nada. Então ela, com o tempo, ela começou a sofrer mais, porque todas as vezes que ela olhava para a sua tatuagem, ela lembrava das angústias que ela teve no seu casamento. Angústias. Aí ela conseguiu perdoar o seu ex-marido. Aí reinou uma paz, mas aquela tatuagem fazia ela lembrar. Aí depois, com o tempo, ela tirou aquela tatuagem, e depois não sei mais casou não, mas ela sofreu demais. Tem consequências, porque, irmãos, as pessoas hoje não estão levando o Senhor a sério naquilo que concerne a vida a dois. E não é só na relação conjugal, não. É você se associar para fazer aí ser sócio de pessoas ímpias. Dá tudo errado, não vai funcionar, porque é a questão do jugo desigual. Então, queridos, entrou o pecado, entrou o egoísmo. E o que é o egoísmo, irmãos? O egoísmo é uma pessoa autocentrada nas suas próprias vontades. Ela deseja que tudo aquilo que ela tem como conceito, que é certo, que é errado, você tem que aceitar. E por isso que o egoísmo é como um veneno mortífero, letal, em qualquer relacionamento, especialmente no casamento. Porque quando nós temos, de fato, somos possuídos pelo amor de Deus, é o amor de Deus, o amor ágape, é o amor altruísta. Mas o egoísmo ainda está em nós. Então o Senhor vai tratar com a nossa alma, dia após dia. E aí, o apóstolo Paulo, ele dá muitas orientações aqui na palavra sobre a questão do egoísmo, para nós vencermos o egoísmo. A única maneira de vencermos nosso egoísmo e sermos altruístas é se entregar ao trabalho da cruz em nosso interior. A cruz, ela começa a mover. Quer ver? Vamos ver um texto aqui. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler o versículo 24. 1 Coríntios 10, versículo 24. Aqui já começam umas orientações do apóstolo Paulo sobre a questão do egoísmo. Um texto conhecido nosso, e ele diz assim, primeiro o contexto, ele diz assim, olha só, verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Irmãos, é impossível um filho de Deus saber na sua relação conjugal
se está ou não edificando o seu casamento. Tem muitos que não sabem ainda, mas por quê? São pessoas negligentes, não lê a palavra, não vive uma vida regular de oração. Orar é uma coisa, viver uma vida de oração ao Senhor é uma coisa totalmente diferente. Então, quando você vive uma vida constante de oração, você sempre é tocado pelo Senhor. Ontem fui fazer uma viagem e eu escutei 3 vezes aquela música Sossegai, mas o tempo todo com meus olhos lacrimejando, sendo tocado pelo Senhor da glória, por aquele louvor, porque começou a vir na minha mente muitas inquietações e preocupações, e aquela música dizia: as ondas atendem o meu falar, o meu clamar, dizendo Jesus: sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar, sossegai, sossegai. Então não há, quando Cristo é a nossa vida, Ele está no barco da nossa vida, não há desespero, há serenidade, a paz dEle, Ele é a nossa paz, começa a reinar em nós. Então a nossa preocupação se transforma em lágrimas de alegria. Tão bom, irmão, sermos tocados pelo Senhor, é tão bom. Falou comigo através do louvor. Não estava emocionado assim, mas tocado pelo Senhor. Falei: por que essas preocupações que vêm na minha mente? Ai, que delícia, elas foram dissipadas. Que bênção que foi, graças ao Senhor. Então, nós temos, se você não sabe como edificar o seu casamento, peça ao Senhor sabedoria, Ele vai lhe mostrar como edifica. Lembra o Salmo 127, versículo 1? Se o Senhor não edificar o casamento, em vão trabalham os que edificam. O que significa edificar o casamento em vão? Está em casa, está com problema, minha esposa com problema, meu marido está com problema, então nós temos que fazer uma terapia com um psicólogo. Aí você vai no psicólogo. Meu Deus do céu, sou contra a terapia não, irmãos, mas que seja terapia bíblica, talvez com um psicólogo que seja filho de Deus em Cristo Jesus, porque ali ele vai apontar para aquele que é o maior psicólogo do mundo. Ele vai mostrar que para o teu problema que você vê na tua esposa, e você marido você mulher que vê no teu esposo na mulher, não tem jeito, psicologia não vai resolver, porque se resolvesse, Jesus, que é a fonte de todas as coisas, que é o maior psicólogo do mundo, não teria morrido numa cruz. Se a psicologia resolvesse, Jesus não teria morrido, mas a psicologia não resolve. E o Salmo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, porque psicologia é do homem para o homem. E os nossos problemas, conflitos nos lares, é em decorrência de uma deficiência espiritual. Todos os problemas, irmãos, é uma intercorrência espiritual. Entende, irmão? Teve lá, tenho preocupação com muitas dívidas. O problema é que você não ouviu o que o Senhor disse sobre a questão de dívidas na Bíblia, e você começou a gastar mais do que você ganha. Qual que é a consequência? Vai ter uma consequência, irmão, não tenha dúvida disso. Tem uma pessoa que ela é uma psicóloga e também psiquiatra cristã. Eu pedi autorização para ela, vídeos de 1 minuto e meio, estou colocando nos shorts lá no nosso canal, estou começando a passar ali no nosso grupo. Que coisa interessante, irmãos. Nós temos que aprender a fazer no Salmo 131, fazer calar e sossegar a minha alma.
calar e sossegar. Entende, irmãos? Então, agora, olha aqui o versículo 24, ele diz assim, presta atenção. Irmãos, por favor, é a palavra de Deus, então se todos seguirem as orientações do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo aqui, você acha que vai ter problema no seu casamento? Nunca. Problema vai ter, mas vai ter sempre a solução. Ele diz assim no verso 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Vamos imaginar aqui a mãe da Liz. Se ela sempre procura e busca os interesses do seu esposo chamado Sérgio. Agora você imagina se o Sérgio busca os interesses da Lia sempre. Qual vai ser o resultado disso, irmãos? Você acha que vai ter briga? Você acha que vai ter perturbação nesse casamento? Nunca. Olha, a minha preocupação, eu quero ver você bem. O que você precisa? Eu preciso identificar as tuas necessidades e tentar supri-la com a ajuda do Senhor. E se eu não conseguir, vamos diante do trono da graça, porque na dispensa da graça, a palavra fala assim que a multiforme graça de Deus. Ali você tem graça para todos os problemas do casamento, da vida, do trabalho, da educação de filhos, problema com a sogra e o sogro. Se houver problemas, não tem problemas, irmãos. O problema é que nós temos uma coisa chamada egoísmo, ou egocentrismo, ou eu não quero que seja assim. Você passou por cima de mim, não é assim? Aí já começam as guerras. Tiago, ele faz uma pergunta: de onde procede a guerra, as guerras que surgem no meio de vós? Qual que é o problema? Egocentrismo. O nosso egocentrismo. Então, ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Irmãos, quando você busca o interesse da outra pessoa, esse impacto na obediência da palavra, o Espírito vai corrigir aquela deficiência que está minando a vida no casamento. Entende, irmãos? Deixa eu citar para vocês um outro texto aqui, Filipenses capítulo 2, vamos ler aqui os versículos 3 e 4, muito interessante. O capítulo 2, todo ele vai falar da mente de Cristo, de ter uma mentalidade cristã. Aí ele diz aqui no versículo 3, Filipenses capítulo 2, vamos ler o versículo 3 e 4. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Você sabe o que significa a palavra vanglória aqui no original? Ela significa quinodoxia. Quinodoxia, sabe o que significa? É uma raiz que diz assim: orgulho vão. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas, está dizendo agora, façam tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, se nós tivermos essa consideração no coração, significa que se você vive uma vida de crucificado, isso é uma vida de cruz, considerar o irmão, a irmã, a minha esposa acima de mim. Você acha que vai ter problema? Problema? Não. Ele diz aqui no versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso acontece em muitos casamentos, que o marido e a mulher trabalham. Você tem o teu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro. Queridos, não é assim que funciona. O casamento ele tem que ser transparente. O nosso dinheiro. Mas tem marido que, estou falando isso que eu já atendi pessoas que falaram assim para mim: eu me sinto tão envergonhado da minha esposa ganhar mais do que a mim. E eu já vi a esposa falar o seguinte: olha, o meu marido, ele está pensando
que porque eu ganho mais do que ele, eu quero impor alguma coisa no meu lar. Se eu falo alguma coisa, é porque você ganha mais. Por que não fala com ele? Vai lá, fala com ele. Vamos reunir nós três para a gente conversarmos. Que bom que você ganha tanto, ou mais ou menos, mas se ajuntar vai dar um tantão. Não vai ser legal assim? Para vocês fazerem os planos juntos, comprar um carro novo, comprar uma casa. Agora nós temos um tantão, é tudo nosso. Vamos sentar, vamos fazer a administração do nosso lar. Olha, isso aqui a gente ganha tanto, isso aqui vai para contribuição, isso aqui vai para não sei o quê, e sobrou quanto? Olha, dá para a gente fazer a nossa viagem do sonho, né? Dá para a gente ir para a praia, final do ano, começo do ano, ou fora de temporada. Queridos, então o sentido aqui é o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Interessante isso aqui, irmãos, é precioso demais. Então a vida cristã, ela é simples. Agora o nosso ego complica tudo. E quando o nosso ego é inflamado, então, aí a pessoa, é como se ligar o ferro de passar roupa, a resistência. Quem resiste ao Senhor, irmãos, vai ficar esquentado. Fica esquentado. Aí começa a falar mal da sogra. Ah, tua mãe não te deu uma educação boa. Tua mãe devia ter te batido em você. Para que falar isso? Aí já instaurou uma guerra dentro do lar. Entende, irmãos? Aí depois é tão difícil. Aí tem palavras, os impropérios são lançados. Aí abre aquela lata de sardinha com cheiro de peixe podre, estragada. E as palavras obscenas que saem da boca. Hoje está tão comum. Até em programas de televisão eles falam cada absurdos. E as criancinhas estão todas ali escutando. Às vezes o marido e a esposa falam tantos palavrões. Aí quando o filho, que é pequenininho, fala perto dos outros: filho, quem te ensinou isso? É que não sabe quem que me ensinou. Aprendi com vocês que falam assim, né? Então, irmãos, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13. Esse versículo do 4 ao 7, ele é tremendo, porque nós temos o amor altruísta dentro de nós. Ele diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 13, vamos ler do 4 até o versículo 7, de 4 a 7. Este amor aqui, que vai aparecer aqui, é o amor agapau, é o amor altruísta. Onde é que está este amor? Está em Cristo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, se você é filho de Deus, onde é que está Cristo? No meu interior. Eu estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o amor de Deus está em mim. Então, olha como é que começa aqui o versículo 4. O amor é paciente. O amor a sentido aqui é de ânimo longo, é longanimidade. O amor é paciente, o amor ele é perseverante. Como o amor de Deus não cessa, eu tenho que exercitar o meu amor pacientemente, para que a pessoa possa perceber este amor que há em mim, que está sendo doado, está fluindo do meu interior para aquela pessoa. E este amor que flui do meu interior para aquela pessoa, que é o amor de Deus, vai arrebentar com aquela pessoa. O amor é paciente e perseverante, a mesma coisa. É um amor que teve o seu caráter provado, que Paulo ele escreveu assim lá em Romanos 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, caráter provado. Está vendo, irmão? Então, o amor é paciente, o amor é benigno. Nós somos ruins, mas Deus inseriu em nós a sua benignidade. O fruto do Espírito é bondade, é benignidade. Então
Então nós temos um atributo de Deus em nós para sermos bons com quem? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim, deixa marcado aqui, vamos ler esse texto que eu quero que os irmãos leiam, porque é um texto maravilhoso. 1 Timóteo 5, versículo 8. Presta atenção nesse versículo aqui, já a gente vai voltar lá. Só vamos ler esse versículo e voltar lá para 1 Coríntios 13, verso 4. Diz assim a palavra, olha só. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha aqui, irmãos, prestou atenção aqui? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Entende? Agora volta lá para... Então, o amor é benigno. O amor é benigno, essa bondade de Deus. Então, o amor e bondade, eles estão tão ligados como Cristo e o Pai. Se nós estamos unidos a Cristo, essa bondade tem que ser exercitada começando ali no meu lar. Ele continua dizendo, o amor não arde em ciúme. Ciúme aqui, no grego também é zelo. Tem um ciúme, o aspecto negativo e o aspecto positivo. Porque o Espírito Santo, diz a palavra lá em Tiago, capítulo 4, que é com ciúmes que anseia por nós o Espírito. Porque Ele nos ama tanto, é a essência do amor, Espírito de Deus. Então é com ciúmes, Ele tem zelo por nós. Paulo fala assim, eu zelo por vós com o zelo de Deus. Paulo tinha ciúmes dos irmãos no sentido de que eles não se envolvessem com doutrinas várias e estranhas, fossem levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não, Paulo tinha esse zelo. O Espírito tem zelo, ele anseia por nós com ciúmes. Entende, irmãos? Então, ele não fala que era para não ter ciúmes. O amor, ele não arde em ciúmes, porque quando arde em ciúmes, significa que quando aí o homem ele perde o controle, ou seja, ele talvez não alcançou a maturidade ainda, onde o Espírito o domina, que tem o domínio próprio, e ele não se domina com a ajuda do Senhor, então ele vai arder. E quando o ciúme arde, vocês devem ter visto notícias aí no celular de vocês, marido, o ex-marido lá, matou não sei quem, a esposa e outro, porque qual era a razão? Arde em ciúmes, matar. Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Arde em ciúmes. Puxa vida, quando uma pessoa fala assim, olha, eu vou deixar você, não vou viver com outra pessoa, meu Deus, eu vou sofrer, mas pedaço de gente, entende? Pedacinho de gente, eu vou ficar aí sofrendo a vida inteira? Claro que não. Então vai embora. Então o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana. Irmãos, o que é ufanar aqui? O sentido original é um amor, ele não se ostenta. 1 Pedro 5 fala que é para a gente se vestir de humildade, vestir aquele avental de humildade e tratar as pessoas, começa em casa, com humildade. Entende, irmãos? Como fez o nosso Senhor em João 13, versículo 4. Ele se cingiu da sua vestimenta de cima, se cingiu com uma toalha, pegou uma bacia e se ajoelhou ali para lavar os pés dos discípulos. Que cena é aquela, irmãos? O Criador de todas as coisas lavando os pés dos discípulos. E quem somos nós para não nos viver uma vida de humildade no nosso lar? Nós temos toda a suficiência dele.
O amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Irmãos, tem muitas relações conjugais que os casais são umas lástimas, são uma vergonha. Tanto a mulher como o marido falam um monte de besteiras, palavras obscenas, tantas outras coisas que quem contempla assim é nojento, é nojo, é uma certa repugnância. Não vou andar com essa pessoa. Por quê? Porque as pessoas que vão me ver andar com aquele casal lá vai pensar que eu sou igual a eles. Você se afasta. Então, estão me compreendendo, irmãos? Então, a nossa palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal. Nós temos que expressar a doçura de Cristo. Entende, irmãos? Porque Jesus não iria falar palavras obscenas. Se eu estou crucificado com Cristo, quem que vive? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que ter uma expressão de Cristo em nossa fala, em nossas atitudes, em nossos gestos. E nós temos a capacidade do Senhor, que nos habilita pelo seu Espírito a sermos semelhantes a Cristo. Senão o casamento vai culminar em divórcio. Então, irmãos, ele não se conduz inconvenientemente, não procura, de novo aqui, irmãos, está vendo? Os seus interesses. A esposa deve compreender as necessidades do marido, em todas as áreas. O marido deve detectar as necessidades das esposas e supri-las. Todas elas. O que mais aqui que ele diz o seguinte: não se exaspera, não se ressente do mal. Me fizeram mal para mim. Ou tem uma coisa chamada perdão. Tem muita gente ressentida. O ressentimento no casamento, o que vai acontecer, irmãos? Vai apodrecer a relação. Gente ressentida, isso transforma depois em amargura, e depois eles vão gerar filhos, os filhos nascem igual a eles, amargurados, ressentidos, sem domínio de si. Entende? Aí ele diz assim, verso 6: não se alegra com a injustiça. Irmãos, teve um caso lá no estado de São Paulo que nós acompanhamos, onde o marido, ele fez uma negociata com uma pessoa ímpio, e ela tempo todo instigado a fazer injustiça para ganhar mais. E até que um dia ele cedeu e falou para a esposa era uma cristã séria no Senhor: não, aqui dentro de casa não vou admitir isso não, isso vai dar ruim. Não, mas é que a gente nunca vai ser próspero, etc. E nós temos que crescer. O que tem? Ela não aceitou. Futuramente, houve um divórcio. Queridos, nós não podemos nos alegrar com injustiça. Porque sabe como é que vai vir essa tentação? É quando você está mais precisando de dinheiro. Você está assim, em tempos de aperto. Porque vai vir um tempo de aperto, sim. E aí, Satanás vem com as suas sugestões. Dinheiro fácil. E daí? Não caia nessa. Eu vou pegar, mas Deus vai entender? Não vai entender. Vai ter consequências terríveis. Porque às vezes Deus está te provando. Ele não vai lhe deixar faltar nada. Mas você vai passar pelas provações. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Então, o amor não se alegra com a injustiça. E qualquer tipo de injustiça, irmão, que ocorra dentro do seu lar, mas regozija-se com a verdade. Contei para vocês aquela história que John MacArthur conta em um de seus artigos. É uma lenda, não é verídico isso aqui, é uma lenda, mas ilustra o que eu estou tentando dizer para os irmãos.
Ele diz nessa lenda que vinha Jesus e os seus discípulos passaram em frente a uma casa onde eles estavam, a família reunida em torno de uma mesa e um guisado em cima da mesa, e Jesus olhou e disse assim: amaldiçoado seja. Os discípulos falaram: meu Deus, estão comendo uma refeição na mais doce paz, e ele amaldiçoou. Alguns pensaram: deve estar louco o Senhor Jesus. Numa outra casa, mais adiante, estava o pai e a mãe discutindo, e o filho por meio: nós não queremos, não vamos, tal, etc. Jesus: abençoado seja. E foram embora. Agora o meu mestre enlouqueceu. Onde tem briga, será que ele é favorável à briga, à dissensão na família? Aí eles foram perguntar para Jesus: Jesus, como é possível lá atrás, aquela família sentada em volta da mesa, reunido comendo um guisado, uma refeição em família, e você amaldiçoou? E na outra casa, aquele brigueiro em torno da mesa, e iam jogar a comida fora, e você abençoou? É que naquela primeira família, o filho trouxe um guisado roubado, e os pais concordaram em comer aquele guisado, e Jesus amaldiçoou. No outro, o filho trouxe a mesma história, um guisado, e os pais: aqui não, meu filho. Mas não, teve brigas, porque alguém ali: aqui na minha casa não vai entrar coisas injustas. Jesus abençoou. Percebe, irmãos? Então tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Mas regozija-se com a verdade. Imagina só, se meu filho trabalhasse, comprasse um guisado, com meu suor: aqui mãe, nós compramos, a senhora faz para nós, porque o papai gosta de uma carne assada, aí vamos comer todo mundo em volta da mesa. Não é lindo isso, irmãos? Regozija-se com a verdade, vai comer e vai ter alegria, porque vai ter a presença de Deus. E sem a presença de Deus, você pode comer e beber, mas não ter alegria. Abra comigo lá em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Olha o que ele disse aqui. Capítulo 2, vamos ler apenas 2 versículos. Capítulo 2, versículo 24 e 25. Olha, Eclesiastes 2, 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Opa, aí é gostoso. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste quem? De Deus. Separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ninguém. E onde tem injustiça, ainda que você seja filho de Deus, Ele vai tirar o senso da presença dEle. Você vai sentir uma angústia, porque você sabe que aquilo não tem a bênção de Deus. E aí começa você a abrir brechas para Satanás. E quando ele entra, aí faz um estrago na família inteira. Meus irmãos, cristianismo é algo muito sério. Separado do Pai, ninguém pode comer, ninguém pode se alegrar, comendo e se alegrar. Agora, quando tem a bênção de Deus, tem aquela linda refeição, mas tem a presença dEle em nosso meio. E isto é maravilhoso demais. Queridos, a palavra fala assim: eu sou um servo de Deus, um servo de Cristo, não é assim? Mas onde começa o nosso serviço? Você, marido, eu, marido, temos servido as nossas esposas? Porque começa ali no lar. Temos lavado os pés das nossas esposas? Nem que seja uma massagem nos pés. Temos feito isso? Nós temos agradado as nossas esposas com o nosso proceder, com a nossa maneira de ser em casa? Irmão, será que temos? Não vai entrevistar a Adriana depois não, tá? Por favor. Não, estou brincando, vocês podem sim. Irmãos, Jesus ele disse assim em Mateus 10:45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem que Jesus veio servir? O mundo? Claro que não. O mundo não tem nada a ver. Ele veio servir a sua noiva, a sua igreja. Ele veio amar a sua noiva. Ele veio amar a sua igreja. Eu sei, irmãos, que no casamento nós cometemos muitos erros, mas temos um Deus, Pai, que nos ensina a vivermos a nossa vida conjugal com alegria. Casamento que não tem alegria não tem Cristo. Ele é o bom vinho, aquele vinho, símbolo da alegria. Quando há uma crise no casamento, aquela crise ferrenha, se você depender do Senhor, inteiramente dEle, você vai descobrir que Ele corre em sua direção, na direção daquele casamento, para fazer o quê? Ele vai te abraçar, aquele acolhimento, sentir acolhido. Ele vai te beijar, porque você é noiva, você é igreja. Vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai te perdoar pelos erros que você de fato cometeu ali. Então, Ele vai te restaurar plenamente, e Ele vai celebrar junto com você a festa da reconciliação. É maravilhoso demais, irmãos. Agora, sabe por que Ele faz isso? Em primeiro lugar, porque Ele te ama. E em segundo lugar, isso aqui é muito importante, irmãos, porque Deus, o Pai, Ele tem prazer numa coisa que nós vamos descobrir agora, lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Abram comigo, lá em Miqueias, capítulo 7, verso 18. Veja onde está o prazer dele aqui, irmãos. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Esse é o nosso bendito Deus e Pai. Ele diz assim, olha só: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces. Presta atenção que perdoas aqui está no passado. Quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O que é prazer? É festa, é alegria. Deus tem prazer na misericórdia. Agora, o que significa com relação a nós, irmãos? Que Deus espera, quando nós erramos, nós não vamos fazer uma ligação para o nosso amigo, amiga. Vai diante dele, porque você sabe que ele tem prazer na misericórdia. Ele faz festa quando nós reconhecemos que erramos ou que fomos feridos, vamos até Ele. Ele tem prazer na misericórdia. Até parece que Deus espera mais erros de nós do que acertos. Ele tem prazer na misericórdia, porque Ele é, essencialmente falando, misericórdia. E misericórdia e amor estão entrelaçadas. Lembra de Efésios 2,4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Prazer na misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então sempre, irmãos, nunca se esqueça, você é amado e Deus tem não apenas misericórdia por você, Ele tem prazer na misericórdia. Ele quer que você vá até Ele, reconhecendo que você errou, mas cuidado com o teu ego. Às vezes nosso ego não gosta de admitir que nós estamos errados. Nós somos os manda-chuva de casa. Irmão, temos que mudar a nossa visão. Então, como que nosso egoísmo funciona na prática? Na prática, o egoísmo.
Queridos, o nosso egoísmo coloca os nossos focos naquilo que nós gostamos. Por exemplo, citar um exemplo aqui muito claro. Eu tenho um carro. O que adianta você ter um carro e não ter harmonia? Quando eu falo eu tenho um carro, se eu não tenho harmonia, porque o meu foco está no carro, o meu ego está no carro, eu faço dele até um ídolo. Por outro lado, nós temos em casa, muita gente tem aparelhos eletrodomésticos, colocar também aqui celular, mas quanto mais você tem esses tipos de objetos em casa, menos você não vai ter gentileza, porque aquilo começa a lhe viciar. E quando hoje em dia o marido critica a esposa por causa que está muito no celular, a cabeça fica quente, e vice-versa. E você? Não é assim que muitos funcionam? Porque aqueles aparelhos estão tomando o lugar da pessoa que você ama na sua vida. Mas por detrás, Satanás está minando o seu campo de uma forma tão sorrateira. Então, quando nós nos apegamos às coisas, esquecemos das pessoas. Irmãos, nós só seremos pessoas felizes no casamento é somente aqueles, isso não tenha dúvida disso, irmãos, é aqueles que têm a coisa chamada temor do Senhor. Vamos aqui, olha só, no Salmo 128, versículo 1. Aqueles irmãos e irmãs que de fato temem o Senhor, porque tem muitas pessoas, irmãos, que têm o Senhor, mas não temem o Senhor. Olha o versículo 1, eu vou ler aqui do 1 até o 4. Salmo 128, de 1 a 4. Nós já estamos partindo já para o encerramento, que diz assim: bem-aventurado é muito feliz, profundamente feliz. Não dá para nós decifrarmos, não dá para nós aqui medirmos a felicidade dessa palavra bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual que é o resultado disso? Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás. Mas não para aí. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Que alegria, irmãos, é isso? Família reunida e alegria daquele lar. Os filhos crescem seguros, serão bem-sucedidos, porque o homem e a mulher temem ao Senhor. É um bem-aventurado. Versículo 4. Aí o Espírito traz de novo essa lembrança: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ei, irmãos, é o segredo da prosperidade também aqui nesse mundo. Porque às vezes a gente pensa assim, prosperidade é só ter bastante dinheiro, vida confortável. Não, prosperidade dos filhos. Quem não gosta de ver os filhos realizados, os filhos casando com boas esposas, com bons maridos, e ter seus lares, e ser felizes, com bastante saúde, porque os pais investiram na vida dos filhos, temendo o Senhor. Os filhos serão mais inteligentes, mais sábios, mais bonitos, porque o Senhor é gracioso. Ah, irmãos, que coisa linda isso, que coisa preciosa isso. Agora, irmãos, não vai dar para a gente falar sobre a questão da submissão, mas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui ainda, é um assunto muito interessante, mas em outros estudos, futuramente eu quero tratar especificamente sobre submissão, marido e mulher, Cristo e a igreja,
para nós aliarmos isto dentro de um panorama muito criterioso, para que os irmãos depois possam buscar mais luz e vida diante do Senhor. Mas nunca se esqueça, Cristo alimenta a igreja e dela cuida. O marido alimenta a sua esposa. De que maneira? Palavras agradáveis, com ternura, ajudando-a e alimentando ela e cuidando dela. Alimentar com o quê? Nos seus afetos, na vida sexual, o que mais? Em tudo que você imaginar. As mulheres têm necessidades, os homens também. Quando um supra a necessidade do outro, eles estão se completando. Isso é maravilhoso. Por isso que nunca se envolvam com jugo desigual. Você vai sofrer bastante, terrivelmente, porque Deus não está brincando quando Ele diz para a gente não se envolver com jugo desigual. Deus é sério. Quando nós obedecemos a voz dEle, ainda que todo mundo pense que lá não vai dar certo nunca, mas tem a bênção do Senhor, e o Senhor, Ele vai restaurar. Aí o casal vai viver uma felicidade maravilhosa aqui na face da terra. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por mais um tempo que o Senhor permitiu estivéssemos juntos aqui meditando na Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque a nossa cura para o ego também está em levar uma vida de crucificado, levando sempre por toda parte o morrer de Cristo em nosso corpo, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Dessa maneira, Pai, Ele será glorificado em nós, na vida das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos. Teu amor, a Tua paz, a Tua graça e misericórdia reinarão em nossos lares. Abençoa, meu Pai, os lares de todos os irmãos dessa comunidade e de outras também, ó Pai, que são espalhadas por este Brasil afora, por este mundo, onde a Tua presença ela é percebida, reconhecida, onde há temor do Senhor, Pai. Continue nos abençoando ricamente em Cristo Jesus. Graças te damos, em Cristo nós oramos. Amém.